Filmes de horror com toques de suspense têm público certo no mundo inteiro, e o Brasil já se tornou destino certo de produções do gênero. Prova disso, ou sintoma, é a chegada de A Casa dos Mortos por aqui, antes mesmo do que na casa dos realizadores. O que chega a ser assustador, poderiam dizer alguns vivos, quer dizer pessimistas. Estariam eles desconfiados do potencial de sua obra dentro do próprio território, ou é apenas uma questão de agenda, querendo conciliar com um período mais propício? Mistério. Na história, novas mortes acontecem em uma mansão do século XIX, palco de um assassinato em série ligado a algum tipo de ritual no passado. Com a chegada das autoridades, um policial, Frank Grillo, e sua namorada psicóloga, Maria Bello, iniciam uma investigação, mas as descobertas no decorrer do interrogatório com um dos sobreviventes, ainda no local, vão se mostrando cada vez mais sinistras. Coeso, mas sem destaques, o elenco conta com os veteranos citados. Ela foi premiada por filmes como Marcas da Violência, 2005, e ele, experiente na TV e no cinema, vem vivendo um momento de quase protagonismo, após os 50 anos de idade, como mostrou o recente Uma Noite de Crime, Anarquia, 2014. Além da dupla, parte do público poderá reconhecer a jovem Cody Horn, de filmes como Magic Mike e Marcados para Morrer, ambos de 2012. Misturando imagens coloridas de câmeras profissionais e as sem cor de câmeras amadoras, estilo found footage. Para criar aquele climão verdade, essa coprodução Estados Unidos-Reino Unido tem orçamento de uns 3 milhões de dólares, baixinho para os padrões internacionais, e não causará espanto se tiver alto desempenho nas bilheterias. Criada pelo cineasta James Wan, pai da famosa franquia Jogos Mortais, além de diretor e roteirista de outros títulos similares, a história de Demonic, título original, está longe de ser a descoberta da roda, mas tem condições de descer redonda para muita gente, principalmente entre os mais jovens. Ela é tensa, tem uns sustos legais, ora previsíveis, ora não, e até algumas boas sacadas, como a curiosa dica de que um HD de computador danificado pode ter parte dos arquivos salvos quando colocado no congelador, ou ainda uma sequência sonora boa, com direito a sustão, envolvendo um microfone de ultra sensibilidade. No entanto, o que enfraquece este segundo longa de Will Cannon como diretor é o roteiro, também escrito por ele com auxílio de mais 4 mãos amigas e inexperientes. Fazendo uso de recursos conhecidos para capturar sua atenção, como vários flashbacks ou as já citadas e cada vez mais repetitivas cenas de câmeras de vídeo, a trama funciona e se mostra envolvente durante um bom tempo. Mas ali perto da virada final, descamba para algumas bobeiras que poderiam ter sido evitadas. Entraram, sabe-se lá o porquê, e tiraram parte do charme do longa. Isso, claro, sem contar o famigerado final aberto, que já foi legal um dia, mas com a falta de criatividade, vem soando cada vez mais forçado. Assim, seja bem-vindo a um endereço onde o medo até tem um CEP fácil, mas resta saber se você vai encontrá-lo ou não. Resumindo, um grupo de jovens estudantes visita a misteriosa Ilha da Morte que séculos atrás abrigou um padre banido da Espanha por inventar um soro que engana a morte. Para o horror dos estudantes, eles encontram o padre ainda vivo e descobrem que seu passatempo é colher partes do corpo humano para poder sobreviver. Agora encurralados em uma misteriosa ilha dominada por zumbis sedentos de sangue, os estudantes se refugiam em uma antiga casa e procuram utilizar cada instrumento ou arma para se defenderem de criaturas semi-mortas, assassinas que os rondam. Curiosidades. Esse é apenas o segundo longa-metragem de Will Cannon. O anterior foi Brotherhood, 2010. James Wan, que escreveu o roteiro de A Casa dos Mortos, assina o roteiro de outros filmes de terror como Jogos Mortais, 2005, Jogos Mortais 3, 2006 e Sobrenatural,
capítulo 2, 2013. A Casa dos Mortos teve um orçamento de uns 3 milhões de dólares. Este filme define o terror do século XXI. James Wan é um produtor de terror incrível, e este filme realmente destaca suas habilidades, como vimos em Conjuring, e mais tarde em outros filmes de Conjuring, e Insidious, etc. Em primeiro lugar, Frank Grillo e Maria Bello fizeram um trabalho incrível com este filme. Sua atuação brilhante realmente equilibrou a atuação estranha e de baixo orçamento dos outros membros do elenco. Desculpe. Em segundo lugar, adorei os sustos, as posses, o CGI, as pessoas sendo jogadas pelas salas e os efeitos sonoros. A receita perfeita para esse gênero. E, por fim, o enredo foi estabelecido logo no início e depois tomou um rumo inesperado e incrível. Gire no final. Foi um bom filme, porém, não é o melhor filme de terror que já vi. A cinematografia do Pauvet não é original e a escrita não foi bem pensada, principalmente no final do filme. Foi aqui que as coisas começaram a parecer apressadas. Este filme, no que pese as diversas críticas aqui, posso vos garantir o seguinte: é um filme de gênero terror, e nisso o autor mandou sim muito bem. É óbvio que nesse tipo de história tão já explorada, o clichê é inevitável. Portanto, para quem aprecia o gênero, não pode deixar de assistir. Ele consegue explorar todos os clichês com destreza em uma produção bem amarrada, ágil, rápida, com roteiro, apesar do clichê, bastante convincente. O erro está na nomeação do título para o Brasil, que na verdade é um terror, embasado em demonismo e não espiritismo, tanto que o nome original é demoníaco. Assim, é um terror que narra a história de jovens que vão atrás de comunicação com espíritos de mortos e, na verdade, encontram-se envolvidos com forças malignas demoníacas, que, ao fim, é o resultado de todos os que invocam espíritos, independente do relacionamento, são seres demoníacos. Por fim, o autor deixa entender que pode haver continuação. Conclusão. Nem sempre o terror está no rio de sangue, monstros e bizarrices afins, mas na atmosfera criada pela produção e neste, o ambiente de terror é constante. Deixo meus elogios ao ator Frank Grillo, como o delegado, e o jovem ator Dustin Milligan, o sobrevivente entrevistado, ambos muito convincentes. Outra coisa, se fosse a trama sobrenatural melhor desenvolvida ou apresentasse mais sustos, o produto final talvez fosse diferente. Invocação do Mal, por exemplo, também explora possessão e uma casa assombrada por uma entidade, mas o seu grande diferencial é a tensão causada no público pela forma em que passeamos e conhecemos a propriedade. Se o roteiro não entrega nenhuma novidade, afinal, jovens visitando um local onde ocorreram mortes nunca dá certo, Cannon deveria criar formas de aumentar o medo. A Casa dos Mortos está mais para a atração das extintas noites de terror do Play Center do que um regular filme do gênero. O longa mistura ficção com a fórmula das cenas encontradas, intercalando a investigação da polícia com as imagens gravadas pelos jovens enquanto investigavam a casa que diziam ser mal assombrada. Nos momentos em que presenciamos o que realmente aconteceu com os jovens, a história chega a prender o espectador com as imagens vistas pela visão noturna das câmeras sendo bem utilizadas pelo diretor Will Cannon. Mas as justificativas sem nexo e o clima predominando mais para o suspense do que para o terror, logo trazem o sentimento de mais do mesmo que alguns filmes recentes do gênero entregam para o público. Mais uma vez, é minha opinião e ponto de vista do filme. Para completar, a justificativa do found footage é bem forçada, uma vez que os personagens do filme possuem um programa de investigação paranormal exibido na TV. Até então, tudo bem. O problema é que os personagens são os tão estereotipados, jovens vistos tantas vezes em filmes do terror,
que dificilmente o roteiro consegue passar alguma seriedade. Pelo perfil da turma, é capaz de parte do público esperar que algum assassino mascarado entre no meio do filme e mate todo mundo. Aqui, A Casa dos Mortos é o famoso filme picareta que tenta soar sério. E não consegue. Incapaz de gerar medo, a direção de Will Cannon, de Brotherhood, não para de colecionar clichês de sons estridentes e imagens tremidas, como na já supermanjada cena vista em tantos outros filmes, na qual uma personagem está olhando pelo visor da câmera em um cômodo escuro e de repente encontra um fantasma com cara de mal através da tela. A cena vem acompanhada do tão famoso som estridente de algum efeito sonoro, para fazer um entediado público se assustar muito mais pelo barulho repentino do que pela ação. Curta o vídeo, comente e compartilhe. Obrigado.